Olá pessoal, boa tarde. Professor Vanderlei, professor de Educação Física. Estamos aqui hoje para dar início à nossa aula de Educação Física, nossa primeira videoaula do segundo bimestre, nossa primeira atividade. Então peço a vocês que façam essas atividades com carinho, que procurem realizar com seriedade, com responsabilidade as nossas atividades. Os professores estão ali se dedicando bastante ao máximo para poder atendê-los, então façam a parte de vocês. Evitem de, nas perguntas discursivas, copiar perguntas prontas da internet, né? Embora eu sempre sou professor que acredita na capacidade do aluno, que ele sempre pode melhorar mais do que ele já é. Então, quero desejar a vocês que para nós todos, que iniciemos um segundo bimestre com bastante responsabilidade, de cumprir com as atividades, com os prazos, né? E na dúvida, chamar o professor, não deixar para chamar o professor lá no final do bimestre. Chama o professor quando você tem dúvida, o professor está aqui para te atender. Todos os professores estão disponíveis para atender o aluno. Então não deixa para lá no final do bimestre, e aí eu vou chamar o professor. Não, quando tiver dúvida, chama o professor. Preciso de uma explicação, professor. O professor vai dar a explicação para você, tá bom? Então, sejam responsáveis, façam as atividades, melhorem, principalmente nas atividades discursivas. Não são todos, nós temos excelentes alunos, mas tem alguns alunos que estão deixando a desejar. Então, peço que caprichem nas atividades, ok? Então, vamos à nossa aula, nossa APC 5, que é a primeira APC do segundo bimestre, tá bom? Então, vamos lá à nossa aula. Bom, então vamos lá para a nossa aula. Nessa aula nós falaremos sobre a ginástica geral, que é uma modalidade de ginástica que engloba vários tipos de ginástica. Então, para essa aula sobre ginástica geral, nós vamos dividir em duas partes. Então, nessa APC número 5 será a primeira parte. E provavelmente na próxima APC, que será teórica, será a segunda parte dela. Então, ginástica geral é o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver um pouquinho sobre a ginástica geral. Primeiro é importante falar no tema de ginástica geral, que a ginástica ela é uma atividade milenar. Há muito tempo ela já era praticada, né, pelos nossos ancestrais, no que diz respeito à sobrevivência, no que diz respeito à caça. Então, toda essa relação tinha um pouco de ginástica envolvido nisso aí. E para lembrá-los nessa aula, que ginástica ele é um termo grego, né? Vem do grego, que é escrito em grego gymnastike, e que é pelos gregos tido como uma arte, né? Uma arte de fortalecer o corpo, dando-lhe agilidade, flexibilidade, força, velocidade, resistência, equilíbrio e destreza, que é a coordenação motora. Então, na ginástica geral, nós vamos ver vários tipos de ginástica: a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica aeróbica esportiva, a ginástica de acrobacia e trampolim. Mas nessa primeira parte da aula nós vamos falar apenas da ginástica artística, que é a que mais tem elementos, né, para a gente conversar sobre. As outras já são menos elementos. Então eu decidi por dividir em duas partes, porque nós temos pouco tempo na videoaula e não é possível falar sobre todas elas em uma aula só. Uma vez que eu peço para vocês aqui na aula, para vocês assistirem as videoaulas antes de resolver as atividades do formulário. Então, tudo que está no formulário está sendo dito aqui na aula. Então, vou pedir para vocês
depois que terminar a aula aqui, de assistir a videoaula, logo abaixo você já vai fazer a atividade do formulário, ok? Então, essa aula está dividida em duas. Nós vamos falar primeiramente aqui sobre a ginástica geral e nesta aula sobre a ginástica artística, ok? Então vamos lá. Então a ginástica artística ela está dividida em duas partes, a ginástica artística masculina e a ginástica artística feminina. Então a ginástica artística masculina ela é realizada em 6 aparelhos. Então nós temos aqui, sempre acompanhe o meu cursor, eu vou estar colocando o cursor, na medida que eu vou falando, o cursor vai estar indicando a minha fala. Então aqui o solo, né, que é uma modalidade da ginástica artística masculina. São 6 aparelhos, tem o solo, a barra fixa, cavalo com alça, barras paralelas, salto sobre a mesa e argolas. São 6 aparelhos da ginástica artística masculina. É conhecida também como GAF, né? Que é a abreviação da palavra ginástica, ginástica artística masculina, que é conhecido também como GAN, né? Só pegar as primeiras letras da ginástica artística masculina e forma a abreviatura GAM, G-A-M, tá? Então vamos ver cada uma delas, cada uma dessas atividades da ginástica artística masculina. Nós temos primeiro aqui as duas, que são as barras paralelas e a barra fixa. As barras paralelas são 2 barras paralelas, onde o atleta não deve encostar o pé, as pernas, apenas fazer a atividade em cima da barra, sobre o suporte da mão e dos braços. Todo o movimento executado aqui depende da força dos membros superiores, que são os braços. Então aqui ele faz giros, faz parada de mão, solta a barra e retoma de novo, né, com as 2 mãos, sempre uma mão em cada barra. Ele pode no salto girar e trocar de lado, ele vai trocar também de mão, uma mão vai ficar de um lado, outra mão vai para o outro lado da barra. Então essas são as barras paralelas. Aqui nós temos a barra fixa, é uma barra apenas, onde o atleta também não deve tocar o chão com os pés, com as pernas, não deve cair durante a execução do seu exercício e deve fazer todo o movimento de giro, de salto, assegurando, pendurado na barra apenas com as mãos e com as forças dos braços. Aqui nós temos o solo, que nós temos uma plataforma de 12 metros por 12 metros, 12 por 12, onde o atleta faz saltos, faz acrobacias, faz parada de mão, giros, né? Faz um trabalho de flexibilidade. Então, solo. E também temos o cavalo com alça, que é uma plataforma onde tem 2 alças, onde o atleta não deve encostar as pernas, os pés e fazer o movimento do corpo apenas trocando de mão e apoiando seus braços e suas mãos na alça ou na própria plataforma. E aqui nós temos o salto sobre a mesa. O salto sobre a mesa é uma corrida que o atleta faz, aproximadamente de 30 ou 20 metros e de aceleração máxima. Ele pisa aqui nessa plataforma aqui, que é um trampolim. A gente pode observar que aqui tem molas, e com o impulso daqui ele deve tocar com as 2 mãos sobre a mesa, fazer giros e cair de forma a não demonstrar desequilíbrio. Ele tem que fazer a fase aérea do salto, girar e cair sobre esse colchão que está aqui na frente, né? Tem um colchão aqui para amortecer a queda dele, e que ele não deve se desequilibrar na hora de tocar o chão. E nós temos aqui as argolas, o último aparelho da GAN, ginástica artística masculina. Então é um outro aparelho que exige bastante dificuldade. O atleta tem que estar muito bem preparado, não pode encostar as pernas, somente pendurado pelos braços, executar movimentos de giro, de
de cambalhotas sem soltar a argola. Só solta a argola no momento que vai tocar o chão. Então essas são os aparelhos da ginástica artística masculina, conhecido também como GAN. E agora nós temos aqui a ginástica artística feminina, que são só 4 aparelhos. Nós temos a barra assimétrica, nós temos o solo, e nós temos o salto sobre a mesa, e temos a trave de equilíbrio. A diferença do masculino para o feminino é que essa aqui tem as barras assimétricas, o masculino não tem. A feminina tem a trave de equilíbrio e o masculino não tem. Aparelhos que são iguais no masculino e no feminino é o salto sobre a mesa, que é esse aqui, e o solo, que é essa outra atividade sobre aquela plataforma que o professor disse anteriormente, que mede 12 por 12 o seu espaço. Então vamos lá, vamos ver aqui a trave de equilíbrio. É uma trave suspensa do chão, que tem 3 metros de comprimento por 10 centímetros de largura, onde o atleta pisa em cima. Então ele deve desenvolver o seu trabalho de equilíbrio ali em cima, saltar, girar, colocar as mãos, os pés, pode tocar as mãos e os pés na trave, né, para fazer as atividades. Nós temos o solo, aqui nós podemos ver alguns movimentos do solo, é aquela plataforma que o professor falou, que mede 12 por 12, então o solo tem tanto no masculino como no feminino. Aqui nós temos o salto sobre a mesa, que é a mesma prova do masculino. Aqui dá para a gente ver a atleta, ela deve se deslocar com velocidade, pisar, né, no trampolim, pegar um impulso, tocar as mãos na mesa, girar e cair de forma equilibrada, com as pernas de preferência juntas, não pode cair com as pernas separadas, perde ponto. Então tem algumas regrinhas que são interessantes, né? Não pode tocar nada na mesa a não ser a mão, nenhuma parte do corpo do atleta pode tocar a mesa. E aqui nós temos as barras paralelas assimétricas. Então a gente pode observar que são 2 barras, né? São paralelas, né? Estão no sentido horizontal as 2 barras. Então aqui uma, aqui a outra. São paralelas porque elas estão na mesma direção. E são assimétricas porque elas estão em diferentes níveis. Uma é mais alta e a outra é mais baixa. Então o atleta deve transportar-se de uma para a outra, executando movimentos de giro, de soltar uma barra e segurar a outra, de girar sobre elas. Então mudar de direção sobre elas. Então é uma prova muito difícil da ginástica feminina. Conhecida também a ginástica artística feminina como GAF, ginástica artística feminina, conhecida também como GAF. Então é interessante essa palavra a gente analisar, porque paralelas, né, barras paralelas, elas estão na mesma direção. Assimétrica porque elas têm diferentes níveis, né? Uma mais alta, outra mais baixa. A preposição de negação, então não tem simetria. Simetria é quando a gente diz que é igual. Simétrico, quando a gente ouve essa palavra simétrico é porque é igual. Quando é assimétrico, preposição de negatividade, não são de negatividade, não são iguais, são diferentes, tá? Então não são iguais. Barras paralelas assimétricas, barras diferentes em níveis de altura. Ok? Então essa é a nossa aulinha sobre ginástica geral, a primeira parte. Logo abaixo vocês vão desenvolver a atividade do formulário sobre esta videoaula. Ok? Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida, chama o professor. Não esqueça de, quando tiver dúvida, chamar o seu professor. Não faça o seu formulário de qualquer jeito. Assista a videoaula primeiro. Nós tivemos bastante alunos que fizeram as atividades de formulário de qualquer jeito, respondendo, colando respostas quando tem perguntas que exigem do aluno respostas discursivas. Tem alunos que colam nas perguntas as respostas prontas, tá? Isso tudo os professores estão observando, então evitem fazer isso. Esse bimestre os professores ajudaram bastante os alunos, mas tenham cuidado que nesse bimestre agora, provavelmente os professores vão começar a descontar nota.
Então façam, quando tiver perguntas discursivas, escrevam com as suas próprias palavras. Ok, pessoal? Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida, chama o professor.